MX Masters. Salve, salve rapaziada, Felipe Cardoso de volta com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br. Bom, a gente vai hoje aprender uma coisa simples, né? Depois que terminar a videoaula vocês vão ver que é muito simples, mas que é de suma importância para quem trabalha aí no desenvolvimento web, né? Então o que acontece? Às vezes a gente baixa uma fonte StrideTape, né? E a gente vê alguns problemas, por exemplo, como a falta de alguns caracteres especiais nessa fonte. Então, às vezes a gente baixa uma fonte e a gente, por exemplo, quer digitar comunicação, né, e você não tem nenhum cedilha e nenhum til. E acaba que essa fonte ela ficaria inútil para o seu desenvolvimento. Ficaria. Porque no caso do Fireworks a gente tem algumas opções onde a gente pode manualmente criar o til, criar a cedilha, e incorporar isso ao elemento fonte, né? Só que existem duas maneiras diferentes. Uma você vai fazer com agrupamento e não vai ficar legal. E a outra é através das opções aqui de combinação, né? E é uma opção muito interessante. Eu me vi há muito tempo atrás nesse problema e eu recebi aí um e-mail onde o amigo aí, André, está com esse problema e queria saber uma solução. Então a gente vai fazer aí essa solução, vai ensinar uma solução paliativa para poder resolver isso. Por exemplo, tem uma fonte aqui que eu baixei. Vocês podem ver, quando eu digito comunicação, acontece isso. Ó. Ela não tem aqui o caractere cedilha, não tem o til. E isso às vezes pode ser um problema, né, para quem está trabalhando aí com desenvolvimento, né, criação de logotipos e tudo mais. E o que acontece? A gente nesse caso teria que criar o til e o cedilha. Então eu vou apagar aqui, eu vou deixar aqui comunicacão. Você não vai colocar assim na logomarca, né, do seu site, que não vai ficar legal. Então a gente vai criar aqui um til e um cedilha de acordo com a tipologia dessa fonte aqui, que é uma coisa mais quadradona, tal. Primeira coisa aqui, eu vou dar Ctrl mais duas vezes aqui e vou criar aqui a parte do til, né? Que vai ser assim bem retona mesmo, para poder acompanhar aqui a tipologia. Diminui um pouquinho aqui, assim mais ou menos, tá bom. E a gente vai fazer aqui a parte do cedilha, né? Talvez não fique tão legal assim, porque a gente tem que fazer com um pouco mais de calma, tá? Eu vou aqui na ferramenta Skill Tool, dar Ctrl mais aqui, e aqui ó, eu vou colocar um pouquinho para o lado. E a gente distorceu aí para o lado, vamos dar Ctrl menos aqui, e a gente já pode colocar aqui o nosso til, né? Bom, a gente já tem agora aí o til, né, e o cedilha. A gente até pode diminuir um pouquinho mais aqui o tamanho aqui desse til, para não ficar uma coisa muito agressiva, muito grande. Pronto, agora ficou legal. Então você já tem a comunicação. Só que, se eu selecionar tudo aqui e der um Ctrl G, e por exemplo, eu quiser colocar aqui um gradiente, aqui, um linear, vocês podem ver que o til ele não ficou legal e você acaba não tendo um controle, né? Por quê? Ele vai criar o degradê tanto aqui no bloco que a gente fez do til, quanto aqui no bloco do cedilha, né? Ele vai criar, ele vai entender que são três objetos agrupados, mas são três objetos. Então tem aqui o comunicacão, o til e o cedilha. E não fica legal. A gente tem que fazer de uma forma que ele combine tudo isso e entenda que seja um objeto só. Então o que a gente pode fazer? A primeira coisa é a gente selecionar apenas aqui o comunicacão, botão direito, e a gente tem a opção aqui que é o Convert to Path, né, o Ctrl Shift P. A gente já converteu, novamente vem aqui em cima dele e um Group, para poder desagrupar. Então a gente vem aqui nele, novamente, um Ctrl mais aqui, eu vou tirar aqui o til e o cedilha, a gente seleciona novamente, vem aqui em Modify, Combine Path e Union. Então a gente vai unir, né?
Agora sim, a gente vai colocar aqui o cedilha, a gente vai colocar aqui o til. Primeiro a gente vai selecionar o comunicacão e o cedilha, Modify, Comunicpath, Union. Tá? Então você pode ver que ele uniu o til ao comunicacão. E agora a gente faz a mesma coisa com o til, Modify, Comunicpath, Union. Você pode fazer tudo junto, eu fiz separado aqui, mas ó. Então agora, se você vier aqui em gradiente e linear, você pode ver que o til sumiu. Mas por que ele sumiu? Porque ele entendeu, como o nosso gradiente está do branco para o cinza escuro, ele já pega tudo como uma coisa só. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, o vermelho, aí o til vai aparecer. Ó. E agora aparece que é tudo uma coisa só. Nesse caso, você perde o domínio para poder trabalhar o tamanho da fonte aqui. Mas se você quiser, você pode, por exemplo, dar um Ctrl G e diminuir com o Shift pressionado aqui para o tamanho que você quiser. Aqui, ó. Você não perde a qualidade. Tá? Talvez para você aumentar, você perca um pouquinho. Mas é muito pouca coisa. Mas você com o Shift pressionado, aí você aumenta aí sem perder nada. Okay? Agora, se eu não pressionar o Shift, aí você vai distorcer e você perde aí a qualidade do seu trabalho. Com o Shift pressionado, tá? Então ele entendeu que agora isso aqui tudo é uma coisa só. E você pode manipular, trabalhar com o logotipo, criar menus, enfim. Trabalhar aí sem ter dor de cabeça, beleza? É isso aí, pessoal. Fica hoje aqui essa simples dica, mas muito interessante. Eu gostaria de agradecer aí a sugestão do amigo André. Ok? Até a próxima.